Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, que destaca um livro importante para o nosso aprimoramento. Hoje, o nosso tema estará baseado, a nossa reflexão estará baseada no livro Presença Espírita na Bíblia. E nós trazemos aqui como nosso convidado de hoje o autor desse livro, José Reis Chaves, que vem lá das Minas Gerais trazer os seus ensinamentos, trazer os seus conhecimentos acerca desse tema que nos ajuda a fazer essa associação entre doutrina espírita e Bíblia. Qual é a ligação existente entre essas duas doutrinas ou essas duas religiosidades, religiões, né? Bom, José Reis Chaves, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Zilda, a vocês da Rede TV Mundo Maior, por eu estar aqui, o que faço com muita alegria e muito prazer. A alegria é nossa, porque você traz para nós um tema que vai, com certeza, nos ajudar a tirar aí um pouco do mito, né, dessa coisa de que espiritismo não combina com a Bíblia, né? A doutrina espírita não tem ligação com a Bíblia e tem, você está mostrando para nós que tem. Mas antes de nós conversarmos sobre o livro, gostaríamos de falar um pouquinho de você. Primeira vez que está aqui conosco, então, da onde veio, né, essa condição de escrever sobre Bíblia, doutrina espírita, né? Como que é a sua formação religiosa, como que é a sua formação profissional, né? Fala um pouquinho de você. Eu sou de uma família muito católica e fui estudar para padre, redentorista. Certo. Redentorista quer dizer, como existem os salesianos, franciscanos, e eu estudei na congregação redentorista. E por influência, inclusive, da minha família, que muito católica, como eu disse, mas não fui em frente, porque não era essa a minha vocação. Certo. A minha vocação, eu diria, era espiritualista, sim, mas não era bem para ser padre. Sim. Mas me valeu muito para eu conhecer bem a teologia católica, sim, conhecer de modo especial a Bíblia. E depois eu me formei para professor de português na PUC-MG, e essa é a minha profissão oficial. Certo. Depois me tornei não vou dizer um escritor, mas um escritor. Escrevi alguns livros. Livros e uma porção de crônicas, é isso? Crônicas não, são... Eu tenho os livros A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, A Face Oculta das Religiões, sim, e eu me tornei também jornalista. Certo. Exatamente porque eu estudei, eu me formei em português, e então no magistério, dando aulas de português, literatura, e acabei então me tornando também colunista do jornal O Tempo, que é um diário nosso lá de Minas Gerais. E eu escrevo uma coluna lá há 11 anos. Bom. E ela é bíblica, teológica, espírita. E pode ser lida também, porque o jornal O Tempo ele chega aqui também, mas mais facilmente de outros estados, as pessoas podem ler no site do jornal O Tempo, www.otempo.com.br, e procurar colunistas lá. Aí vão achar meu nome, José Reis Chaves. A coluna fica lá a semana inteira, porque eu escrevo na segunda e ela fica lá. Aliás, não só a minha coluna, sim, dos outros colunistas também. Sim. A gente pode aproveitar e copiar a sua coluna como forma de usar para as nossas tarefas no Centro Espírita, né? Isso aí é permitido, não é não? Claro, sim. Inclusive, eu envio para cerca de 8.000 e-mails e também para pessoas interessadas de outros países, e elas também reenviam para outros amigos. Sim. Então, ela é muito lida e ela tem, sim, assuntos variados, porque cada semana é um assunto. Certo. Embora, às vezes, alguns assuntos se misturem, né, porque, de acordo mais ou menos com a inspiração, a gente vai escrevendo. Certo. Então, coisas
da doutrina e sempre com enfoque bíblico, teologia, filosofia e sempre destacando a doutrina espírita como a doutrina que está mais em sintonia com a Bíblia. Inclusive, eu destaco que muitos pensam que nós somos contra a Bíblia, Certo. nós espíritas. Sim. Mas não, nós não aceitamos os dogmas, que são doutrinas polêmicas, por isso viraram dogmas. Agora, nós respeitamos os dogmas. Aliás, não só os dogmas, como todas as crenças. Isso é um princípio da doutrina nossa. Sim, né? porque a cada um tem o seu momento de entender as coisas, interpretá-las mais claramente, não é isso? Tem. Porque o que serve para uns, né, como estímulo, para outros já não serve mais, mas todos eles têm as suas funções, os seus méritos como estimulante do aprimoramento do ser humano, né? Então, são respeitáveis mesmo, qualquer crença, né? Eu costumo dizer que essas questões de crença, de fé, são coisas que pertencem ao direito humano da pessoa, né? Quer dizer, temos que respeitar. Então, nós respeitamos. Agora, os espíritas, nós não aceitamos dogmas que são doutrinas polêmicas, mas os próprios católicos, por exemplo, eles não concordam com todos os dogmas. Sim. Na Idade Média, quem era contra morria na fogueira da Inquisição. Agora, hoje não é mais assim. Existe uma liberdade, uma democracia religiosa, mas então eles também, dentro da Igreja Católica, dentro das várias 40 mil hoje igrejas protestantes, são 40 mil correntes diferentes no mundo, eles também não concordam com todas as suas doutrinas. Sim, não é? sim. Então isso é comum. E nós espíritas não somos contra a Bíblia, somos contra os dogmas polêmicos. Mas aí, todas essas diferenças também fazem com que nós possamos progredir, né? É uma forma de progredir. Mas eu acho que você vai me responder isso daqui a um pouquinho, logo depois do nosso intervalo, tá certo? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com essa conversa muito boa aqui sobre doutrina espírita e Bíblia. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o livro Presença Espírita na Bíblia. Estamos conversando com o seu autor, José Reis Chaves. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, gostaríamos de convidá-lo a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos. Se você quer ajudar de alguma forma a que essas informações cheguem a lugares mais distantes, a pessoas que não têm como nós a bênção da informação, do esclarecimento, da orientação, do consolo, junte-se a nós ligando para 0800 12 18 38. Porque quem se esclarece se liberta e quem ajuda se felicita. Então convidamos você a colaborar para que o mundo se faça melhor. 0800 12 18 38. Bom, Chaves, né? Como você é acostumado ser chamado, é isso? Mais comumente, Mais comumente Chaves. Qualquer né? José, todo mundo Todo mundo né? Muitos são os Josés, né? Bom, nós falamos no primeiro bloco, então essa infinidade aí, né? Porque são muitas igrejas, são muitos segmentos religiosos. Essas diferenças colaboram para que nós possamos nos aprimorar um pouquinho, porque essas diferenças de opiniões vão nos levar a um denominador comum, será? Quando não houver excessos, radicalismo, fundamentalismo, né, eu creio até que elas ajudam a esclarecer melhor a humanidade. Mas, infelizmente, às vezes, é muito comum o fundamentalismo religioso, um fanatismo, e isso, então, ao invés de cumprir a missão de irmanar as pessoas, como a palavra religião diz, ela vem de religare, né? Unir as pessoas em torno do Pai comum, Deus. Então,
elas têm feito mais o papel de separar. Certo. E são correntes religiosas, então essas cerca de 40 mil igrejas cristãs hoje, algumas têm às vezes menos de uma centena de fiéis. E eles estão se dividindo, porque se criaram outra igreja, é porque há pelo menos uma pequena discórdia em alguma questão de fé, de crença, de Bíblia, né? E a Igreja Católica, inclusive, ela é mais unida, mas ela também hoje tem ramificações internas, não assim, vamos dizer, com ênfase, elas são mais reservadas, certo. Mas elas também correntes católicas, por exemplo, carismáticos, né? Eles têm hoje uma certa rivalidade com os católicos comuns da igreja, com aqueles católicos que representam a maioria. Sim. Daí o conflito deles com padres, com bispos, e infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acho que nós não devemos ver com bons olhos divisões, sim, separações. Então, infelizmente, a coisa está se agravando e está virando uma confusão tremenda, inclusive, então, dentro da própria Igreja Católica. Porque, na verdade, o objetivo da religião seria transformar o homem num ser melhor, né? Num ser mais feliz. E ele tá se perdendo um pouquinho pelo caminho, não é mesmo? Está. O Espiritismo, por exemplo, ensina, o Kardec fala, que se conhece o espírita pelo esforço que ele faz para melhorar-se. E muitas vezes as religiões não se preocupam com isso. É uma questão mais assim, às vezes até de orgulho, de arrogância, do ego. E a pessoa, tudo bem, ela crê em Deus, considera o espiritualismo uma coisa muito importante na sua vida, mas às vezes ela coloca o ego dela nesse fator religioso e que se torna às vezes uma coisa diabólica dentro da sua religião. Certo. Mas vamos falar do livro, Presença Espírita na Bíblia. Bom, o título já está dando uma grande demonstração do que ele é, né? Do que ele traz para nós como conteúdo. Mas vamos falar um pouquinho de como que surgiu, né, esse livro. E nós temos um outro, né? Você tem um outro que também tem os mesmos moldes desse, né? Eu tenho uma série de livros que estão saindo, os últimos, né, que eu tenho editado, são matérias que eu escrevo para jornais, revistas espíritas e não espíritas também, jornais também espíritas, não espíritas, mas principalmente da minha coluna semanal no Diário de Belo Horizonte, O Tempo, sim, que eu escrevo há cerca de 11 anos. Certo. E são cerca de 600 matérias, e todas elas têm vamos dizer, princípios da doutrina espírita, mas com enfoque bíblico e teológico. Sim. Sempre pregando assim aquela fé raciocinada que Kardec recomenda para nós. Mas com respeito, sem fazer sectarismo e sem agredir os nossos irmãos, então, de outras crenças. Certo. Então, são vários temas, nós podemos ler o livro do começo ao fim, podemos escolher alguns temas e lê-los de acordo com o nosso interesse, ou seja, ele é bem eclético, né, para a gente ler. Sim. Você pode escolher o tema. Pode abrir o livro em qualquer parte e ler a matéria que sair. São matérias curtas, numa linguagem jornalística. Eu procuro, é claro, o português tem que ser correto, sim, mas um português simples, sim, jornalístico, e que se caracteriza por... eu procuro fazer não só o leitor entender, mas pensar e sentir como eu penso e sinto. Sim. Quer dizer, é aquele desejo de transmitir para o leitor verdades que me tocam e fazer o leitor entender. Então, eu não me preocupo tanto com o aspecto literário, mas com, vamos dizer, a facilidade para o leitor
assimilar bem o que eu quero transmitir. Certo, para que ele possa entender facilmente, né? Às vezes até assuntos complexos, né? Que, aliás, geralmente são assuntos complexos, né? Mesmo. Bíblicos, teológicos, filosóficos. Isso mesmo. Então, aí eu procuro ser simples para o leitor entender com facilidade. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando sobre alguns temas deste livro. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com José Reis Chaves, autor do livro Presença Espírita na Bíblia. Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho desses temas que tem aqui, porque são temas... a gente, aqui no intervalo nós estamos conversando, tem alguns que são engraçados, mas seríssimos, né? Porque o título dá uma conotação assim de graça, até para chamar a atenção do leitor, né, para ele ler o comentário, enfim, a mensagem, né? E a gente podia começar com esse aqui que é interessante. Demônios, uma confusão dos diabos. Olha só, isso aqui é uma coisa bárbara de ler. A pessoa fica curiosíssima para saber o que diz essa matéria, né? Porque os teólogos do passado fizeram uma confusão tremenda. Não vamos culpá-los, porque isso é uma questão de evolução. Então, os teólogos do passado misturaram muitas coisas por ignorância. Então, a palavra demônio, em grego daimon, no plural daimones, significam essas palavras, daimon e daimones, espíritos humanos, Sim. Almas. Daí que o Sócrates dizia, meu demônio me protege. Era um espírito e humano, nós sabemos. Agora, por que Jesus só tirava espíritos atrasados, maus, como dizem comumente? Então ficou a impressão de que todo demônio era mau. Mas não, demônio, se demônio é alma, é espírito humano, há almas boas, almas mais ou menos e almas excelentes. Sim. Um tipo Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Sim. Então, nós temos que distinguir pela raiz, pela hermenêutica que nos ensina, verificarmos o sentido das palavras quando o texto foi escrito. Certo. Então, daimon, no plural daimones, significam almas, espíritos humanos. Agora, diabo, Satanás, Lúcifer, Beuzebu, não significam espíritos. Não são espíritos, são símbolos. Então, diabo, por exemplo, em grego, diabolos. Eu falo em grego porque o Novo Testamento, os evangelhos foram escritos em grego. Sim. Que era um tipo inglês da época, por causa do Alexandre Magno, que conquistou meio mundo. Sim. Então, diabo, Satanás, Lúcifer vem do latim lucis, luz, e ferre, transportar. Então, Lúcifer é porta-luz. O verdadeiro porta-luz é Jesus Cristo. Certo. Então, eles misturaram as coisas, os teólogos, com mitologia. Então, diabo, repito, Satanás, Lúcifer, Beuzebu, são símbolos. Agora, espíritos, só os demônios são. Certo. E são eles que nos perturbam, nos perseguem, nos obsediam, e são esses espíritos que Jesus tirava das pessoas. E por que espírito bom não prejudica ninguém? Nunca Jesus tirou um espírito mau ou atrasado de uma pessoa. Certo. Só espírito atrasado. Aí ficou aquela ideia de que todo demônio é mau. Mas se a palavra significa originariamente espírito humano, então não tem nada a ver com o sentido que ficou de que todo demônio é só espírito mau. Então, quando alguém me chamar, por exemplo, de sua demônia,
eu posso me sentir elogiada, né? Sim, aí você pode dizer, que eu sou um sou do demônio bem. bom. Eu sou Né? do bem. Ou então não bom, mas não tão mal. Muito bem. Mas é isso mesmo, né? Os Espíritos nos dizem, se nós usássemos as palavras adequadamente, não teríamos confusão, né? No nosso relacionamento. Não existiriam más interpretações, né? Porque se colocadas as palavras adequadamente, não dá chance de má interpretação ou de entendimento Com equivocado. conhecimento, Isso. né? E como disse Jesus, e é uma grande verdade que se enquadra bem aquilo que você falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E veja, Zilda, que os dois verbos estão no futuro, conhecereis e libertará. Quer dizer, é uma questão que vai acontecendo de acordo com a evolução nossa, no futuro. Isso. Então, uma outra que nós estamos chegando ao final do programa, mas acho que dá tempo de falar da teologia do sangue, né? Que também é outro assunto interessante. É um assunto melindroso, eu peço perdão aos que não ainda conhecem esse assunto e interpretam de maneira diferente, mas espírito que gosta de sangue derramado é espírito atrasado. Certo. Mas os teólogos antigos, por influência da mitologia, pensaram que sangue agradasse a Deus também. Jamais. Deus não se considera feliz, aliás, Deus é imutável. Sim. Ele não se alegra, ele não se comprasse com sangue derramado. Mas humanamente, então, podemos dizer que ele se sente triste. Sim. Agora, o que nos salva não é bem o sangue de Jesus derramado, que nós temos que respeitar. Certo. Jesus nos amou muito. Ele sabia que ele ia morrer crucificado, mas ele veio a si mesmo. Mas para quê? Para trazer a mensagem do Pai para nós, a boa nova, o Evangelho. É isso que nos salva. Se for praticado, se o Evangelho for praticado, nós nos libertaremos. Caso contrário, não. Pode morrer 300 Cristos na cruz, que não adianta nada. Então, sangue derramado, na verdade, não agrada a Deus, jamais. Pelo contrário, assassinar Jesus, isso é agradável a Deus? Verdade. É um pecado a mais. E, além disso, sacrifício, vamos dizer, virtude de uma pessoa, não pode ser isso aplicado a outra pessoa. Eu mesmo é que tenho, como disse Jesus, eu tenho que renunciar a mim mesmo, pegar minha cruz e segui-lo. Outro não pode fazer isso por mim. Então Jesus, mesmo que o sofrimento ele fosse bom para nós, ele é uma dor. Mas quem tem que sofrer essa dor é o indivíduo que pecou. A cada um segundo suas obras. Colhemos o que semeamos. Muito bom. Bom, nós temos 1 minuto. Vamos falar da sua editora. Você está aí na editora EBM. Espírito Bezerra de Menezes, Sinal Verde, do Márcio Suriani. E Chico Xavier. E Chico Xavier, lá do Isoldino, então, um grande médium psicofônico. Quem quiser ter os seus livros, pode buscar lá nessas editoras. Nessas editoras. Muito bom. Nós agradecemos muitíssimo a sua participação e todos os seus ensinamentos. Muito obrigado a você, Zilda, muito obrigado ao programa Repensar e muito obrigado também à TV Mundo Maior. Muito bom, nós é que agradecemos. E se você quiser fazer alguma sugestão para o programa, escreva para nós. repensar@redemundomaior.com.br. Nós falamos hoje com José Reis Chaves sobre o livro Presença Espírita na Bíblia. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá.